Você está no Café do Vendedor, um ambiente de ideias para você enquanto toma um cafezinho, ou às vezes é aquele cafezinho com outro vendedor que a gente fala sobre metas, sobre produtos novos, sobre uma convenção de vendas que foi lançado um monte de novos objetivos, como é que a gente vai chegar lá. Puxa vida, o Café do Vendedor quer desmistificar os desafios e as conversas de canto de cafezinho, que são às vezes alvo de sabotagem de toda uma estratégia de uma empresa ou de um negócio. Porque hoje eu estou aqui com um cara que dá para até a gente trocar algumas ideias sobre comportamento, eu diria. Ele que é um gentleman das palavras, da comunicação, que estuda, sim, comportamentos, que tem palestras sobre futurabilidade, que é um ser humano incrível, um vendedor de ideias há tantos anos, quem eu admiro demais, e me dá a honra de estar nessa nova fase do Café do Vendedor, com o seu sorriso largo, Irineu Toledo, o homem do rádio, o homem da TV, o homem da rádio positiva, o homem de tantas histórias. Bem-vindo. Opa, obrigado. Fala mais de mim, adoro que me elogia, faz um bem. Você continua. Me vendendo assim, cara, a minha agenda de palestras vai... Pô, vai bombar. Aqui quem passa por aqui é um mantra. Todo mundo aqui que passou por aqui está com a agenda assim, lotada de palestras até o final do ano, até dezembro. Pô, prazer estar aqui. Enfim, continuação aqui, continuidade desse projeto que você carrega há tanto tempo, de boas conversas. Com café, né? Que é uma coisa maravilhosa, um café, né? Um café bem tomado, um café que é uma energia. Mas é no café, às vezes, que vem também uma carga. Por exemplo, Irineu, quando o vendedor vira para o outro, nos eventos que muitas vezes você realizou, os caras vão para o café, aí um vira para o outro e fala, e aí, você viu? O que o palestrante falou lá? É legal, o melhor feedback de um evento está dentro do banheiro, né? Nossa. Ou no café. Você sabe que eu fazia isso no começo dos meus primeiros eventos, e o Irineu acompanhou a minha história toda. Eu saía da minha palestra, até por necessidade fisiológica, ia para o banheiro. Mas o legal era se trancar dentro da portinha e ficar vendo a galera saindo da palestra, indo no banheiro para ver se sua palestra era boa, né? Às vezes a gente vê um falando para o outro mal do produto, mal da ideia. Isso acontece por quê? Porque o ser humano não acredita, é descrente, porque vender é difícil mesmo. O Irineu que já foi vendedor, né, Irineu? Fala um pouco de vendas e vida. Não tem como não ser vendedor, né? A gente nasce como vendedor. Acho que também o brasileiro nasce vendedor porque a gente entende cedo que a mobilidade social é fazer negócios. Sim. Se você foi filho de um operário, né? Eu sou da geração... Eu sou a última fornada dos baby boomers, né? Eu nasci em 58. Sim. Então, quer dizer, ainda tinha um misto de operário. Você nascia para ser operário, filho de operário era operário. E nem todo mundo já da minha geração estava ligado a isso. Eu fui metalúrgico, como você talvez saiba. Eu sei. Meu primeiro registro lá metalúrgico. Eu achava que não tinha futuro, eu sempre errei, né? Que não tinha futuro esse negócio de metalúrgico, companheiro. Mas teve um cara que se deu bem. Bom, mas enfim, eu percebi que aquilo não servia para mim. Então eu achava que fazer negócio era uma coisa muito boa. E eu gostava sempre de contato com pessoas. Então, eu acho que eu fui... eu não te vejo dentro de uma fábrica, ou mesmo comandando uma fábrica, conhecendo você... Mas era o que tinha na época. Né? Então, mas a comunicação, que é aquilo onde eu acabei me consolidando profissionalmente, está ligado ao Irineu vendedor. Eu fiz negócio, o meu primeiro negócio foi com 6 anos de idade, talvez assim, que eu lembro. Que eu falei, o que eu tenho eu posso vender e fazer o outro negócio. Eu fiz uma pipa que eu nunca mais consegui fazer na vida, com 5 pontas aos 6 anos. Ela ficava pique. O cara veio lá, quanto você quer nessa pipa? Eu sei lá, pedi 2 dinheiros, fui lá, comprei 5 folhas de... E fez outras 10 pipas. Eu não consegui fazer outra pipa igual aquela, mas enfim, foi um negócio uma sensação muito boa. Depois eu vendi limão, vendi coisas na feira, enfim, e me tornei um comerciante, comerciário. Você sabe o que está me fazendo me lembrar? Essa cicatriz que eu tenho no dedo aqui, ó. Ela foi abrindo uma lata de tinta para pintar um carrinho que eu inventei de fazer para vender doce. Aí. Com o seu Pereira, né? Vou mandar até esse episódio aqui para minha tia Tânia, que ela
amava o Pereira. O Pereira era um homem que criou a minha tia e o meu pai, e que eu chamei de meu melhor avô, assim. Coisa linda. Porque ele me ensinou muita coisa, assim. Mas eu tinha uma necessidade de trabalhar. E e você foi vender limão na feira, como meu pai vendia coisas, jornal na feira e tal. E provavelmente era um jornal velho para poder enrolar o limão que você vendia, né? Ou as frutas, os legumes e tal. E eu fui vender doce, cara. Fui vender doce na rua, mas num carrinho, com visão empreendedora. Sim. Minha mãe era o meu supply chain, porque ela ia lá comprar no negócio de doces as paçoquinhas, as pipoquinhas, e depois trazia tudo. E aquilo, na verdade, era uma motivação de tentar trazer algum tipo de grana para pagar o clipe de conta que minha mãe deixava lá. Cara, eu fui lá nessa história para dizer o seguinte: tem um monte de gente que acha que a gente nasceu pronto para vendas, Não. Ganhou uma habilidade divina, é claro. Pô, graças a Deus nós temos o dom e podemos exercer a possibilidade de lidar com pessoas, treinar Sim. pessoas, comunicar, chegar na vida das pessoas. Você é um dos caras que tem o dom da palavra. Eu adoro participar dos grupos em que o Irineu tá, somos amigos, que é para ver os textos dele. Eu não concordo, às vezes, na maioria com as coisas que ele fala, mas ele escreve de forma tão bonita que eu falo, cara, eu quero ter a redação desse cara. Isso é venda para mim. Você tem a persuasão passa pela capacidade também de formular com inteligência uma boa proposta, né, cara? Pois é, persuasão, você vê, é uma palavra-chave para a gente na comunicação, na política, nas vendas. Isso é uma habilidade que o vendedor tem que ter. A retórica aqui, que é da aristotélica, é o cara falar bem. Sim. Mas não basta falar bem. Onde é que está a consistência daquilo que você fala? Tem gente que fala bem pra caramba e isso não aproveita nada. Ele não transmite, não transmite confiança. Então, dentro assim, só uma estruturazinha básica do que é a retórica aristotélica, que é do ethos. Boa. Do ethos. É do ethos. Que é o ethos? A ética, a confiança, a reputação. O Marcelo tem reputação. Qual é o histórico dele? Ele é correto? Ele entrega de fato? Ele tem profundidade naquilo que ele diz? Eu já conheço o trabalho dele, ressoou, então ele tem uma reputação. Sim. Pô, tá legal, ele tem uma reputação, então eu dou uma atenção pro Marcelo. Daí o Marcelo começa a falar comigo com a abordagem dele de vendedor. Ele vai se preocupar em atender alguma necessidade minha subjetiva. Então ele vai para onde? Para o apelo emocional, que é o pathos. Tá. Empatia, simpatia, antipatia, tá tudo nesse caminho aí de eu criar um ambiente emocional que é onde a gente realmente fisga a pessoa para uma atenção, porque você toca em partes sensíveis dela também no raciocínio. Ela fica seduzida. Ethos, pathos. E tem o logos, né? O logos é a real, né? É a lógica das coisas. Então, se você está ouvindo, você fala, pô, é o Marcelo que está falando, esse cara merece respeito. Pô, ele fez uma abordagem. Mas isso tem a ver com a ética, com a credibilidade. Tem a ver, isso, com tudo que você tem de histórico aí. Okay. Mas o Marcelo contou um negócio que tem a ver comigo, ele me tocou emocionalmente com isso daí, ele chamou a atenção para algo importante. Mas daí eu preciso fazer uma análise mais aprofundada. Daí o Marcelo vem tem lógica com o logos. Daí ele vem com o lógico. Olha, você precisa desse produto porque isso vai te atender assim. Daí você começa a dar para a pessoa aplicação na vida dela e evidências para ela acreditar nisso. Aí você fechou o modelo de comunicação de persuasão. Isso funciona na publicidade em qualquer área, né, cara? Tudo, né, cara? A vida da gente é assim. Eu nunca tinha... Não, desculpa. Quando você fala... aprendiz, cara. Eu sou aprendiz. Eu estou aqui recebendo uma aula de Irineu Toledo com a fórmula de persuasão, usando lá a dialética ou a narrativa, né? A estrutura aristotélica, certo? Que é a base de tudo que a gente usa até hoje. A base de comunicação, e eu sempre ouvi dizer que comunicação é a ação comum entre as pessoas. Não é o que eu falo, eu sou o emissor, mas existem barreiras, existem conflitos, existem... enfim, coisas que vão distorcer a comunicação e o que vai evitar que essas distorções, que esses ruídos aconteçam,
é a capacidade de você colocar evidências, fatos, e consolida isso que você está dizendo, cara. Elementos, credibilidade, lógica, o ethos, o pathos e o logos. Isso. A gente pode levar isso para qualquer área, mas para o vendedor é o seguinte, pô, eu tenho alguma coisa para levar para alguém de solução, para um problema, para uma necessidade, presente ou futura. Então, eu preciso convencer essa pessoa. Então, nós na comunicação, o vendedor, o comunicador, no meu caso, que lido com informação, com notícia, né? Ou você mesmo que lida com conteúdo, com né? vendedores, né? Com vendedores. Com diretores de independentemente do produto que ele vende, ele precisa saber com quem ele está falando, qual é a abordagem para essa pessoa, e normalmente a abordagem sempre é para atender algum tipo de necessidade, dentro dos aspectos humanos de todo mundo. Então, normalmente, o pathos chega na frente, porque como é que eu retenho a atenção de alguém? Pode ver que todo mundo que vai contar uma história para você começa te pegando pelo emocional. O Irineu já começa a tocar a música lá, daí eu começo a contar a história do cara e tal, para fazer uma abordagem emocional. Depois, eu venho dizer por que aquela história, né, tem que ser aplicada dentro do mundo real. Então, você já está emocionalmente preparado, sente que aquilo é importante e agora te deu uma razão lógica. Enfim, são técnicas de... E quando a gente fala dessa coisa do storytelling, do contar a história, Eu estava lembrando que nós fizemos no começo da pandemia, lembra disso? Eu fui para sua casa, a gente gravou, ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo, né? Porque somos adultos inéditos, vamos combinar. Né? Não tem ninguém vivo, pelo menos que eu conheça, assim, apesar que tem pessoas centenárias aí que passaram por uma outra pandemia. Que estão aqui nesse momento com discernimento para dizer, olha, tem que fazer isso e aquilo. Até porque o vírus era outro, os remédios eram, o momento era outro, a medicina era outra. Porque nós somos adultos inéditos, né, cara? A gente não viveu, não tem uma história sobre pandemia. Alguém que possa nos dar, digamos assim, as instruções, manual de operações. Não tem ninguém vivo que passou por isso, né? Pelo menos eu não conheço. Então, eu me lembro da gente gravando, e era uma coisa muito estranha, porque você sempre com mensagens positivas. Aliás, sigam o Irineu Toledo em todos os seus canais. Você está onde? Você está no YouTube, você está no Facebook, você está no Instagram, você está em todos os agregadores de podcast, todos os agregadores algumas de podcast. rádios que estão transmitindo a conversa toda da manhã, às 6 da manhã, todo dia, ao vivo. É Positivity Talks, que é quando entrevista um cara, e a rádio é positiva, certo? Tem esses nomes, Positivity Talks, quando a gente está em conversa. São sacadas históricas, porque essa é a base de tudo que eu posso falar para alguém de manhã. Então, o papo é esse. E a principal coisa que eu descobri que eu faço na vida, Marcelo, depois de tanto tempo, outro dia numa entrevista, outro dia uma pessoa me perguntou, eu estava num evento e apareceu uma pessoa, de Baby Boom, uma pessoa me perguntou, o que você faz? Eu não sei mais o que eu faço. Eu fiquei perguntando para falar uma coisa rápida no evento, entre um champanhe e outro. Era uma pessoa importante. Eu falei assim, então, o que eu faço na vida? Eu falei, eu lembro as pessoas que elas estão vivas. Boa. A pessoa deu um pulo para trás. Boa, cara. Eu falei assim, porque de certa forma você me conhece, é isso que eu faço. A gente vive narcosado. Eu vi você fazendo uma abordagem dessa outro dia no programa. Isso, a gente vive narcosado de realidade, um mundo exponencial, excesso de informação. A gente está abandonando a nós mesmos. Você vive para demanda, você vive para utilidade. Você vive para o outro. E você se abandona. Então, quer dizer, é legal a gente ter esse modelo de gestão e de trabalho e de produtividade de excelência, mas se você abandona o humano, se ele deixa de estar vivo e presente, sabendo onde ele está, por que ele está, para onde ele vai, o que ele faz, qual é o sentido, ele não vende bem, ele não atua bem, ele não é bom. Ninguém pode dar para o outro aquilo que não tem, né, Exato. cara? Então, lembrar que está vivo, eu só posso fazer isso também às 6 da manhã. Senão a pessoa já acorda com uma agenda terrível na cabeça. E eu lembro que essa pessoa, que ela é importante, que ela é legal. Para ela olhar para dentro dela primeiro, se tocar que a vida é importante, e uma vez que ela tem esse sentido para si mesma,
ela consegue ter boas trocas em todas as relações. Estou aqui para lembrar que você está vivo. Não, mas isso está dentro dos argumentos do Futurabilidade, que era para ser lançado ano passado, está dentro do Futurabilidade, que ele tem 2 aspectos, o Futurabilidade, dentro da minha temática. Um é esse do ser humano, que é a minha abordagem de rádio, que fala com qualquer pessoa que esteja viva, que tenha um aparelho auditivo funcionando, ou que possa ler, hoje com a internet, com a inclusão, tudo que você fala é aproveitável por qualquer pessoa. Então, isso é legal, você falar por que você tem que se lembrar que você está vivo. Então, baseado na minha avó, o livro vai se chamar Como Não Morrer Antes de Morrer, Futurabilidade. E um outro lado, dentro desse contexto de sociedade, de mudanças, dessa nossa participação social, é futurabilidade, o princípio ativo da mudança, que você conhece bem esse argumento. Que, aliás, é palestra que o Irineu tem propagado em todo o Brasil aí. Um cara que tem talvez uma habilidade única de exemplificar e de fazer as pessoas terem noção. É isso que ele falou. Por que você está aqui, né? Se fala muito em empresas hoje em proposta, em vendas em proposta. Em pandemia a gente viu assim, quem sou eu? O mundo vai acabar. Mas e o outro? Dane-se o outro, estou preocupado comigo. E a minha empresa é agora. E os negócios que eu tinha. E a gente descobriu que dá para continuar tudo na vida, independente do caos, do quanto é entrópico é o universo, se a gente tiver uma percepção de que mais importante é a gente estar bem com a gente mesmo, com as pessoas que a gente ama, o seu eu. Porque, cara, você perdeu dinheiro, ok. Você vai ganhar outro dinheiro. Você perdeu A única coisa que você não perdeu foi a sua vida. E se você se lembra que está vivo todo dia, você que é vendedor, você que está num momento aí de baixa, putz, o mercado não está... Eu não estou feliz que nem o Irineu e que nem o Marcelo. Gente, a gente acorda cedo todo dia. Quanto mais cedo a gente acorda, mais sorte a gente tem, viu? Né? Existe toda uma busca incessante por ser melhor que o concorrente da gente, porque a gente tem uma concorrência acirrada também, né? Não, e é muito positivo, isso é da humanidade, essa concorrência é bom, o que torna o ambiente saudável, produtivo, gente, né? Inovador. Agora, o que eu chamo a atenção é isso. Sem você estar bem com você, sem você estar íntegro, estar totalmente presente, você não é o vendedor, você não é o CEO, você não é a secretária, você não é o responsável. Porque você está atuando sem estar presente 100%. Então você tem que estar atuando legal, o que você falou, propósito. Tem uma história muito legal de propósito, que isso faz parte, acho, da temática de futurabilidade. Você pega 2 caras, uma hipotética parábola do cara que conta o sujeito quebrando pedra 700 anos atrás. Sim. O cara pergunta, o que você está fazendo aí? Ele, mal-humorado, fala... Quebrando pedra. Quebrando pedra. Tá vendo? Quanto tempo você faz isso? Pô, faço isso todo dia, inteira. Quebro pedra. E não deu muita conversa. O cara continuou passeando ali no meio de produção, encontrou outro fazendo a mesma coisa. Eu falei, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma catedral. Estou participando da construção de uma catedral. Então você tem que saber o que você está fazendo, por que você está fazendo. É significado, né, cara? É o que importa. Tem gente... Eu encontrei outro dia a Marlene, fui fazer um exame. Cheguei 6 horas da manhã num laboratório. Tá lá a Marlene, sorridente, 6 horas da manhã. Eu confesso que eu ainda não tenho muito de mim em mim mesmo, como diz Clóvis de Barros. Você não chegou ainda, né? Eu não cheguei ainda. Eu tô lá, eu sou um corpo andando ali. A Marlene, seu Marcelo, olhou na carteirinha, né, do plano de saúde. Bem-vindo e tal. O senhor está de jejum ainda, mas depois vai ter um cafezinho, um suquinho e tal. Olha, então, começou a meio que me irritar o jeito tão feliz e alegre da Marlene ali, né? Mas depois ela continuar com aquela felicidade dela, eu comecei a falar, pô, Marlene, você gosta de trabalhar aqui, né, Marlene? Porque essa hora da manhã você está toda solícita, toda educada, toda generosa, toda sorridente. Ah, seu Marcelo, eu trabalho aqui há 18 anos, eu conheço a história desse laboratório, e eu não sei o que e tal. O dono me respeita tanto, eu sou muito feliz de estar aqui e tal. Acredite, depois de 15 minutos de Marlene sorridente, eu comecei até a ficar mais feliz, cara. Então... Aí, mas o problema foi o seguinte, olha aí, sempre tem um problema, o problema foi o seguinte, me leva, a ela assim, seu Marcelo, eu vou te levar até o primeiro andar, até a porta do elevador ali,
porque quem vai coletar, fazer a coleta e tal, de sangue e tal, não sei o que, é a enfermeira tal. Ó, só não repara que ela é uma songamonga. E mandou... Aí começou a falar mal da outra. Eu falei, Marlene, para. Quero aquela Marlene que ama trabalhar aqui, mas que não precisa, porque às vezes não está comprando a Marlene. Depois eu também vou lembrar do todo, claro, do laboratório. Mas, Irineu, nesse recado, sabe o que a gente gravou lá na pandemia? A gente gravou coisas como, ó, a pandemia vai aí. Depois você procura no YouTube aí, lá nos canais do Irineu, procura lá o Irineu e Marcelo Ortega, deve ter, né? Tem. Agora a gente põe o link na descrição aqui para vocês verem esse vídeo, nós dois. Nós estamos no estúdio do Irineu, estúdio pessoal do Irineu, gravando um trechinho lá e falando, ó, Marcelo, o que vai ser da pandemia? Eu falava coisas como alguém otimista que sou, claro, mas calcado também na realidade que a gente estava vivendo e ninguém sabia bem qual seria, de que haveria necessidade de mudança. Aliás, eu criei uma palestra na pandemia chamada Atreva-se a Mudar e Venda Mais, porque já vinha uma palestra sendo desenhada por conta dos tempos de mudança. Revolução digital, 4.0, o 5.0, como disse o Tom Manini em um outro episódio nosso aqui. O mundo está diferente, a gente não está vendendo igual. Não é mais como quando você começou lá atrás na comunicação, na publicidade, ou na venda, ou vendendo o seu primeiro limão, ou eu vendendo o meu primeiro doce. O mundo mudou, os relacionamentos mudaram, a profundidade desses relacionamentos mudou. Mas eu lembro que a gente fez uma coisa lá, e não sei por que a gente chegou nessa coisa. Nós chegamos numa história bíblica, contada por você, que era a história de Lázaro. Ah, a história de Lázaro, é verdade. Eu queria que você contasse aqui no Café do Vendedor, fazendo o mesmo... Se você lembrar, eu lembro. Que paralelo a gente fez com Lázaro e o momento pandêmico e tal. Não é porque Você lembra? Eu queria de novo... Não, é uma coisa muito interessante para o vendedor, que você não pode chegar num ambiente, já chegar com o discurso inteiro, você precisa chegar primeiro. Sim. Você precisa sentir o lugar. Você precisa saber qual é a emoção, saber, assim, medir a temperatura do lugar. Isso vale para qualquer relacionamento. Você está num lugar, você chega todo falastrão, você destrói, às vezes, um clima, você fica inadequado. E essa adequação é importante para as relações, para você se vincular às pessoas e também respeitar o lugar. Sim. Aquela parábola de Jesus do Lázaro é interessante porque ele vai até a casa do lado, a chegada, uma brodagem e tal, né? Ele chega lá, brodagem. Chega lá, o pessoal tá para baixo, o Lázaro tá morto. Jesus chega, chora. Ok. Daí a pouco todo mundo sabe a história. Jesus vai lá, acorda o cara. Mas primeiro depois ele chora junto. Mas Jesus, meu, você tá brincando, né? Você tá de sacanagem. Já não chegou resolvendo a parada, todo mundo... Não, Jesus disse, não, quando eu cheguei aqui, o sentimento era de dor, era de sofrimento. Então, isso é empatia. É o patos. É o patos. Jesus falou assim, peraí, esse é o sentimento predominante, eu me vinculo a esse sentimento. Legal isso. E depois é o que eu trabalho na recuperação disso. E foi isso que a gente falou naquele dia lá. Agora, muito forte veio, graças à sua narrativa de novo, porque eu acho o seguinte, uma das maiores habilidades em vendas é quando você conta uma história e essa história serve como uma âncora ali, um marco, né? Para você lembrar de um momento, de uma coisa. É isso que fazem os profetas, os que fazem os gurus, os palestrantes. Eles vão fazer você memorizar, fixar um momento, cravar ali. E você, quando usou... Eu falei, cara, por que ele está falando de Lázaro, de uma passagem bíblica, para falar de um momento de pandemia? Porque naquela hora a gente disse o seguinte... No começo da pandemia, não é vender, é cuidar do cliente, é chorar junto com o cliente. Isso, era esse o argumento. É sente a dor do cliente, ok? Porque tudo bem, você vai sentir, vai doer, vai não sei o quê, só que não liga para ele agora para falar que você tem desconto. Em vez de usar, porque todo mundo queria que eu, na época de pandemia, falasse assim, olha, para vender em pandemia, basta a fórmula... Ziriguidum Jabaculê. Não existe forma Ziriguidum Jabaculê num momento, num evento inédito, sabe? De dor, de muita perda, de muita mudança, de muita agressividade com o cotidiano das pessoas, com a realidade das pessoas.
Então, se o momento é de dor, vamos chorar essa dor. E aí foi para mim uma das âncoras mais legais, assim, de falar o seguinte, pô, no final vamos renascer e aqui estamos, né, cara? Não, mas esse vínculo está ligado também ao que você fala, porque quando você cria resultados sustentáveis, quando a gente fala disso, é sempre baseado em relações de confiança, em relações sustentáveis. Sim. Então, você não precisa fazer aquela venda agora, mas ela vai chegar num outro momento. Tem horas que você não cobra. Quantas vezes você não trabalhou uma palestra e falou, não, então vamos fazer a palestra, não vamos deixar de fazer a palestra, porque momento de crise... Em momentos das nossas vidas, quantas vezes a gente fez um esforço extra pelo cliente, pelo amigo, sabe? Nós somos parceiros de negócio antes de sermos amigos e que temos uma cooperação... de vida e de vendas também, por que não dizer? Acho que as pessoas precisam lembrar que somos mamíferos, como diz Tejon, um grande amigo nosso. Precisamos de afetividade, que o mundo não é perfeito, que outras crises virão, que você que está hoje, tendo que começar um novo negócio, que esse recomeço seja calcado principalmente em você gostar muito do que faz, ou você não vai fazer o que gosta, e que você tenha a capacidade de pensar lá na frente, sabe? O cara que pensa imediato, eu quero vender uma vez só, esse cara está fora do mercado. Você sabe, uma coisa sensível que a gente tem que pensar, quando se fala muito em crise. Crise é uma palavra que está sempre na moda, né? Mas crise quando... é uma das mais buscadas umas no palavras, Google, mas não, ela é mais buscada que crise. sexo, acho. Sexo, saúde, crise é o que mais pinta. Crise no sexo, deve ter bastante. Essa tem muito mais. Mas quando o Collor pegou a grana de todo mundo, né, em 92, eu estava bombando na publicidade. Eu estava com uma campanha para receber com 15 filmes, 15 spots do Bradesco, com um produtor importante, que era o Hugo Giorgetti, cineasta. Eu estava com a campanha da Folha bombando, ou Não Dá Para Não Ler. Tinha uma grana danada para receber. Sim. E, de repente, não tinha grana. Então, mas a gente lidava com as produtoras, como essa produtora maravilhosa que a gente está hoje trabalhando. Realmente sensacional. Quem quiser, o link na descrição para conhecer o pessoal aqui. Filmes e tal, tinha uma grana para receber. E o que é que faz? Vou ficar em cima da produtora, quero receber minha titularidade. Falei, não. E eles não tinham como pagar para contratar. O que a gente fez? Ligava para os caras, cara, conta comigo. Não sei quando eu vou pagar, não. Vamos manter os clientes trabalhando, vendendo. E, enfim, dali um tempo foi se azeitando, mas a gente não deixou de trabalhar, deixou de receber. Que é uma outra coisa. Não deixamos o propósito, não abandonamos o nosso negócio. Outra coisa... Estivemos parceiros. Depois a gente começou a receber que a coisa vai voltando ao normal. Mas, entendeu? Se parece que enferruja. Exato, se você trava tudo, olha, você não pode me pagar, a empresa quebrou e você sabe que não foi por desonestidade, ou teve lá um evento qualquer, claro. Aceita, equaciona, não perde o vínculo, não manda o cliente embora, porque o mundo já viu falar que dá voltas, a Lusitana gira... A Lusitana... Alguns dizem que não dá voltas, mas enfim, eu acho que esse é um momento de reconhecimento também, que você tem que saber como é que você tem relação com os seus clientes, para que eles sejam para sempre, né? Não, nada é para sempre, mas a gente sabe que a relação perene é a melhor relação de um profissional que não quer passar por vendas, que quer ser vendas. Ou você está em vendas ou você é vendas, sabe? E só vai ter sucesso quem assumir com convicção, eu sou vendedor. Não importa que profissão você tenha, você precisa vender ou está vendido. E essa é uma condição para a gente analisar em qualquer área da nossa vida. Outra coisa, vendedores são vencedores quando pensam na perspectiva. No momento que não se tem dinheiro, mas eu tenho... Peraí, acho que você usou essa frase assim. Nós não tínhamos dinheiro, mas a gente tinha para receber. A gente tinha... Eu tinha atividade. Eu estava trabalhando e tinha para receber. Sabe que nada motiva mais um vendedor do que a perspectiva de ganhos. É por isso que eu falo, às vezes quando você tem uma meta, ou um diretor comercial traça uma meta para a equipe, as metas não podem ser todas iguais, porque vendedores não são iguais. Tem o cara de 100 metros rasos, um cara de maratona, tem o farmer ou hunter, como alguns chamam, é o fazendeiro e o caçador. Tem o cara que corre muito, ele tem, 300 clientes, ele fala com 40 por semana, ele fala com 50, não. E tem o cara que fala com 10, fala com 2 por dia.
Às vezes tem um faturamento igual e não tem certo ou errado, tem resultado. Eles têm estilos diferentes, a gente tem que respeitar isso. Agora, diga. Não, que você falou uma palavra mágica aí, mas eu não queria atrapalhar seu raciocínio. Não, o meu raciocínio... É que você falou perspectiva, que é uma palavra linda, que você sabe, eu estou aqui, tudo indica que daqui a um ano eu vou ter isso, dentro da curva daquilo que eu tenho hoje, ou seja, daquilo que eu tenho hoje ou do passado é a perspectiva. Alguma palavrinha para colocar do lado de perspectiva, que dá dentro dessa ideia de futuro, de criar futuros, é a prospectiva. Então, eu sei para onde evolui meu negócio, é a perspectiva. Quer dizer, dentro da evolução, da medição que eu tenho hoje, é a perspectiva. Então, eu estou indo para lá. Então, eu sei que eu vou chegar lá. Se nada acontecer, mas alguma coisa pode acontecer. Aí eu entro na prospectiva. Quais os cenários são mutáveis? A economia pode mudar, o meu concorrente pode crescer, o meu produto pode perder. Então, eu começo a imaginar... antecipar a linha do tempo... e criar cenários, criar futuros. Ótimo. Então, o vendedor, você sabe disso. Prospectiva com perspectiva. É criar futuros viáveis. Olha, a perspectiva é essa. Muito bom. Mas eu já estou vendo a linha, porque por isso que desde que a gente entrou nessa linha exponencial, se tem esse avanço dos futuristas, de tendências. Nem toda tendência se confirma, mas é muito bom a gente saber quais são as tendências, porque eu crio as possibilidades. Sim. E aí eu já fico com esse radar aberto e medindo. Então, perspectiva é saber, do jeito que está, é uma medição a partir do passado. Sim. A prospectiva é uma medição a partir do futuro, baseado em tendências e estudos que você faz olhando para o mercado. É um conceito muito, muito essencial para quem é resiliente, para quem diante de um problema não para quem tem plano A, plano B, plano C. E só para concluir aquele raciocínio, então o cara tem a perspectiva e a prospectiva, mas ele tem movimentações diferentes na equipe. Isso. Por isso que muitos fazem analogia, eu fiz isso na minha palestra e no treinamento Liderança Inteligente em Vendas, que eu uso a imagem de analogia do estratégia, é o xadrez, que é muito usado, né? Mas por que o enxadrista ele tem que ter um olhar diferente para cada tipo de... Porque cada peça, cada pedra se movimenta de um jeito. E tem grau de importância diferente, mas não quer dizer que deixam de ser menos importantes para a conclusão de um jogo. Tem jogadas em que o peão vai dar o checkmate. Então não importa quem você seja dentro desse tabuleiro, é que você movimente-se de acordo com uma estratégia, não esqueça a preparação, que tenha metas às vezes menores, um movimento menor às vezes te dá mais autoconfiança, o tipo faz avançar para movimentos maiores. O líder precisa entender isso, porque às vezes trata o cara como um jogo de damas. Todo mundo no mesmo tabuleiro, todo mundo movimento igual, e não é todo mundo igual, cara. Nossa. A perspectiva e a prospectiva das pedras no xadrez são completamente diferentes. O exemplo perfeito. Esse é um jogo de concentração e estratégia, que é o jogo de xadrez. E ele é um jogo de prospectivas, porque você tem um movimento de pedra, muda a estratégia do adversário. Você muda você tem que ficar mexendo a todo momento na sua estratégia. Vai acontecer com o outro, pô. Isso é prospectiva. Você cria cenários e cria também os truques. Inclua na sua palestra o tabuleiro de xadrez e faça o exercício da prospectiva com o xadrez, dando créditos ao Papo no Café do Vendedor, que está caminhando para o final. Como é que a gente encontra Irineu Toledo? Me dê todas as suas mídias. Lá em casa, Siga para... Aliás, ele está chamando de Cantinho dos Pirineus ali, que ali é o Japirineus. O Japirineus. É uma modéstia, assim, né? Que tem ali é a Serra do Japi, é logo atrás do... Ao ir para a Serra do Japi, tem que ligar para o Irineu e pedir autorização para entrar, não é isso? Sim, naquele caminho ali, não. Então... Bem, eu tenho aí o caminho do Irineu Toledo nas redes sociais. @Irineu Toledo, por todo canto. Todo lugar aí me acha. Rádio Positiva. Eu sou também na publicidade, como narrador do Discovery, de algumas séries. Eu sou uma voz também da publicidade. Sem dúvida. Estou lá no Clube da Voz. Uma das mais bonitas. Porque você vê o Irineu falando com esse vozeirão aqui, você fala, caramba, ele não fala assim na vida. Ele fala assim na vida dele, no dia a dia é esse o Irineu, com esse vozeirão. Mas você pode ter o Irineu anunciando a sua marca com diferentes tonalidades e velocidades. Eu já vi esse cara gravando. Você fala, é o Irineu? Cara, ele grava lá no alto, ele grava aqui embaixo, ele grava... o que o cara mandar, ou de acordo com o briefing, eu sou um locutor sem estilo. Eu faço
Bom, mas o que é interessante é o seguinte, eu sou uma pessoa do rádio, tudo que eu tenho na minha comunicação eu aprendi falando para gente que eu nunca vi a cara, que eu nunca vi o rosto, nunca vi a idade, nunca vi a doença, nunca vi o problema que ela estava enfrentando. E eu descobri propósito para a minha vida a partir daí, porque muitas pessoas se conectaram a mim muito antes da internet, e eu ouvi histórias muito boas de saber que eu participava da vida das pessoas, e aí eu assumi uma responsabilidade de ter uma palavra boa, isso reorientou a minha vida, por isso que a gente fala muito de propósitos. Então, eu estou, sempre quando eu estou em palco, quando eu estou em palestra, eu faço questão de dizer que eu saí de dentro do rádio para falar com as pessoas. No rádio eu falo para milhares de pessoas sem ver a cara, e é assustador sempre que eu encontro uma plateia com 1.300, 10 pessoas, 2 pessoas, falar com você pessoalmente é sempre mais assustador do que estar num microfone sozinho. Mas eu faço questão de ser o cara do rádio que vai para o palco para trocar ideias, para falar de informação e lembrar as pessoas o quê? Que elas estão vivas. Que elas podem fazer muita coisa nesse intervalinho que elas têm nessa existência. E é uma honra para mim ter a oportunidade de dividir esta existência minha com a vossa pessoa. Eu muito obrigado. Fico feliz, viu, muito obrigado por tudo. Obrigado. Você, Café do Vendedor, indica para os amigos, você que vende ideias, vende emoção e vai atingir muito mais corações com persuasão, com essa capacidade de ser um grande vendedor de vida, porque este homem aqui me lembra que nós estamos vivos e por isso vamos vender muito mais. Café do Vendedor, indica para os amigos.